Boa noite a todos. Que Deus ilumine e abençoe a minha família, meus familiares, parentes, amigos, até mesmo os que não são, e todos que fazem parte do grupo da Mão Amiga e da Saúde, e todos os que estão nesse momento participando dessa palavra de vida, ouvindo a palavra de vida, alimentando a alma, o espírito, para que alcançamos cada vez mais a presença do Senhor Jesus dentro de nós. Eu estava dizendo na primeira etapa sobre o batismo nas águas. Então foi colocado, né, o significado do batismo nas águas. Preparei uma parte, fiz a primeira parte e agora nós vamos para a segunda parte para que você possa entender. Eu vou relembrar um pedacinho da primeira parte da preparação para o batismo nas águas. Olha, vamos deixar que a questão existem muitas polêmicas e dúvidas sobre o batismo nas águas. Se é correto, se não é correto, se está certo, não está certo. Mas tudo isso é fundamentada na Bíblia. São palavras, né, texto bíblico. Isso aí não é falado por mim. Não. Isso aí é um texto bíblico para que essa informação chegue até você, para que você seja esclarecida sobre o batismo nas águas. Olha, uma pessoa somente estará preparada para ser batizada nas águas depois de estar certa do arrependimento de seus pecados. E da sua fé no Senhor Jesus. Você tem que ter a certeza da sua fé no Senhor Jesus. Aliás, essa é a razão de não batizarmos crianças. Por isso que não se batiza crianças. O batismo é uma cerimônia que requer do candidato arrependimento dos seus pecados. Como uma criança vai se arrepender de seus pecados se ela não tem? Como? Como vocês podem me explicar isso? Se é que você pode explicar se uma criança tem pecado? As crianças devem ser apresentadas a Deus, isso sim, conforme está escrito. Está escrito. E tomando-o nos braços, e impondo-lhe as mãos, as abençoou. Está lá em Marcos, no capítulo 10, versículo 16. Olha, quando Pedro fez seu primeiro grande discurso a respeito do reino de Deus e do Senhor Jesus em Jerusalém, as pessoas com o coração compungido, quebrantado, indagaram a ele. E os demais apóstolos que deveriam dizer. Os apóstolos respondeu: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, em remissão de pecados. Veja bem, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Está em Atos, capítulo 2, versículo 38. Olha, o arrependimento, portanto, é a condição básica para uma pessoa ser batizada. Isso mesmo. O arrependimento é a condição básica para uma pessoa ser batizada. Muitas, porém, se batizam sem se arrependerem. Tem muitos.
E o resultado é a existência de pessoas convencidas e não convertidas. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Ao Senhor Jesus Cristo, em nosso meio, elas estão sempre criando problemas para a igreja. Ora discutem com um, ora brigam com o outro, falam do pastor, das obreiras, enfim, nunca estão contentes com nada. Tais pessoas continuam vivendo sob o domínio do pecado, uma vez que não têm sua carne sepultada com Cristo. Veja bem, por isso que tem que ser pessoas adultas. Adulta. Eu mesmo posso dizer que eu fui crismado, batizado, quando pequeno na católica, porque eu vim de uma igreja, de uma religião católica, que na verdade, é como posso explicar para vocês? É uma norma da igreja católica, vamos dizer assim, para deixar bem claro. Fiz crisma, primeira comunhão, fiz tudo. Só que eu pequeno, que pecado que eu tinha? Eu nem sabia o que era isso. Nem sabia. Na época, explica tudo, mas enfim, mas estava fazendo a coisa errada. Então, na Bíblia, ela é bem clara. Tem que ter arrependimento dos pecados para você ser batizado. O arrependimento é um sentimento de pesar ou uma insatisfação causada por uma falta, sob o ponto de vista cristão. Ele inclui alguns aspectos importantes para o nosso conhecimento geral. Entenderam? O pecador precisa reconhecer o seu pecado. Você tem que reconhecer. Esse é o primeiro passo importante para um arrependimento, sincero e honesto. Pois ninguém pode se arrepender de algo que não conhece e não reconhece. Entendeu? O pecador precisa odiar o pecado. Odiar o pecado. Se não sentir repulsa pelo seu pecado a ponto de odiá-lo, certamente o cometerá outra vez e se tornará viciado no pecado. O pecador precisa abandonar o seu pecado. E se a pessoa não virar as costas para aquilo que é errado, imediatamente jamais conseguirá abandoná-lo. Temos muitos exemplos por aí. Muitos. Então, não adianta pensar que vencerá o pecado ficando ao lado a lado com ele. Por exemplo, algumas vezes o cristão é convidado a fazer companhia a pessoas que não participam da sua fé. Essas normalmente tentam induzi-lo ao erro. E por mais que insista, por mais que resista, muitas vezes a fazem cair. O pecador precisa se esquecer do pecado definitivamente. Para que o arrependimento seja completo, é necessário que se esqueça do pecado praticado, como ele nunca tivesse sido cometido. Entendeu? Esse é o arrependimento. Por isso que tem que ser adulto. Não pode ser criança. Não tem lógica, não tem sentido. Hoje eu entendo por que eu fui batizado novamente, né? Mas consciente do que estava fazendo. Olha, o batismo nas águas por imersão,
muito se tem discutido a respeito da maneira de se batizar as pessoas. Muitas. Uns creem que o batismo deve ser por aspersão, ou seja, o pastor toma um pouco de água nas mãos e derrama sobre a cabeça do candidato. Outros acham que o batismo deve ser por imersão, mas apenas em nome do Senhor Jesus. Agora, aqui na Igreja Universal, realizamos o batismo da maneira mais condizente possível com a Bíblia Sagrada. Vamos deixar bem claro isso aí. Ele é feito nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, conforme ordem do próprio Senhor Jesus. Tem dúvida? Mateus 28, 19. Só pegar a Bíblia e ler lá Mateus 28, 19. Agora, o batismo no leito de dor, eu digo a você que ele é muito natural alguém receber o Senhor Jesus como Salvador num leito de dor e até mesmo à beira da morte. Nesses casos, nem sempre é possível batizar por imersão. Não tem condições. Temos um ótimo exemplo disso na própria Bíblia. É o caso do ladrão na cruz do Calvário, que sabendo que morreria, reconheceu Jesus como Filho de Deus e lhe pediu que o salvasse. Então veja bem que o Senhor Jesus imediatamente respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Está em Lucas 23, 43. E o ladrão foi salvo sem ter sido batizado nas águas. Realmente, o batismo nas águas somente tem utilidade, só tem utilidade para as pessoas que, ao se converterem, continuarão vivendo nesse mundo de pecado. Entenderam? Será que está bem claro, está sendo bem claro possível? Espero que você esteja entendendo o batismo nas águas. Oi, eu vou dizer uma coisa para vocês. Realmente, o batismo nas águas somente tem utilidade para as pessoas que, ao se converterem, tem que se converter, sair fora do pecado. Se é que consegue sair fora do pecado, continuarão vivendo neste mundo do pecado. Para não se contaminarem, eles precisam estar sepultadas ou mortas, a fim de que o pecado não tenha mais nenhum domínio sobre elas. Olha, para encerrar sobre o batismo nas águas, eu quero dizer a vocês que após essas breves explicações sobre o batismo nas águas por imersão, devemos fazer o seguinte: consideração. Se o leitor percebe que sua vida, suas atitudes e seu comportamento não mudaram após o batismo, embora tenha sido curado de alguma enfermidade ou tenha alcançado muitas bênçãos financeiras, ele precisa se arrepender dos seus pecados, sinceramente, e passar pelas águas batismais, convicto de que, a partir de então, começará uma nova vida perfeita em Cristo Jesus.
para finalizar, eu creio que está bem explicado sobre o batismo nas águas. Quem leu a primeira parte, né, é importante que leia a primeira parte para que você possa entender o significado do batismo nas águas. Amém? Que Deus abençoe a todos, que Deus ilumine os caminhos, que Deus dê sabedoria para que você possa entender todas essa explicação. Amém? Boa noite. Enquanto eu viver, enquanto eu respirar, Teu Santo Espírito vive em mim. Meu alimento e pão é a fé.